Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então iniciar mais um culto ao nosso Deus Todo-Poderoso, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento queremos pedir ao Senhor que perdoe, ó Pai, os nossos pecados e nos purifique de todas as injustiças para que nós possamos entrar diante do trono da Tua graça, diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos oferecer ao Senhor este culto e pedimos ao Senhor, nos envia o Teu Espírito Santo e nos prepara. Cada local onde este culto está sendo ministrado, cada vida que está ministrando esse culto ao Senhor nesse dia, essa pessoa que se coloca na Tua presença, buscando a Tua presença, querendo ouvir a Tua palavra, louvar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Vai envolvendo esta vida, este lar, todos aqueles que estão ligados a esta pessoa, onde quer que estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, seja o Senhor a falar a cada coração, a tratar de cada espírito, Pai. Seja o Senhor a confortar cada alma, a trazer a Tua alegria, a Tua paz, a Tua salvação, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entregamos tudo, ó Deus, nas Tuas mãos, para que seja tudo para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, na paz, na graça do Senhor Jesus. E nós estamos aqui mais uma vez para adorar esse Deus maravilhoso, para cultuar a esse Deus aí que tem suprido a todas as nossas necessidades. Então, bom dia aos irmãos que já estão aqui participando ao vivo conosco, a irmã Maria Cristina, o irmão Deise, o irmão Luiz Fernando, a irmã Wanda, e a você que irá participar através aí do vídeo, na plataforma em que ele for inserido. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui no penúltimo culto do ano, que será ministrado a Santa Ceia do Senhor, né? O próximo culto já está, o último culto desse ano, querendo Deus, fechando aí o ano de 2025, muito importante, de todas as conquistas, de tudo aquilo que nós conseguimos obter nesse ano de 2025, o mais importante foi permanecer na presença de Deus. Essa foi a conquista mais importante, né? Estar com o Senhor Jesus, estar com a salvação, isso não tem preço, né? Aliás, tem um preço muito caro, mas foi Jesus que pagou por nós, já está pago, né? Nós não precisamos fazer mais nada. Então, nós vamos começar o culto hoje. Hoje é Santa Ceia do Senhor, né? A gente já avisou previamente para que você preparasse aí o suco de uva, o pão, os elementos aí da Santa Ceia. E nós vamos iniciar esse culto, né, como de costume, na Santa Ceia, louvando ao nosso Deus, né? E qual o hino que nós vamos louvar o nosso Deus aqui nesse dia, no nome do Senhor Jesus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 39 da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos então à palavra de Deus no dia de hoje, né? Vamos ver o que Deus fala ao nosso coração. E eu peço aos irmãos que abram aí as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 1, e a partir do versículo de número 18. E eu peço também aos irmãos que marquem aí o Evangelho de Lucas, capítulo 2, e depois de ler o capítulo 1, do versículo 18 ao 23, nós vamos para Lucas 2, né? Então já fique marcando os dois aí. Enquanto isso, eu vou orar pedindo a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, Senhor, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, é o que eu te peço, na mesma fé e na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler então os dois textos, né, e depois a gente vai vendo o que Deus ele fala conosco, né, o que ele revela através desses textos aqui dos Evangelhos de Mateus e de Lucas. Então, Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe,
desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora vamos ler Lucas, capítulo 2, do 1 ao 7. Lucas, capítulo 2, 1 ao 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Coisa maravilhosa que é a palavra de Deus, nós estamos aí aproximando da data, que aqui na Terra, se celebra, o Natal, não esse Natal aí comercial, esse Natal das compras, do Papai Noel, das vendas, dos doentes, essas coisas aí que colocaram para seduzir as pessoas, para levar as pessoas às compras, o desejo de consumir, ou o Natal da bebedeira, das danças sensuais, nada disso. Nós falamos do Natal que realmente celebra, não a data, nós sabemos, todos somos inteligentes, que não foi nessa data que o Senhor Jesus nasceu, mas celebra o nascimento. Importante a gente falar isso, porque tem gente que cria um caso danado por questões que não têm valor algum, e Paulo fala sobre isso em Colossenses, preocupado com dia de festa, dia de lua, se é para comemorar, se não é para fazer. Ele disse que isso não tem valor algum espiritualmente, para que edifique a fé de ninguém. Isso não tem valor nenhum, que faz isso, que come carne de porco, que não come carne de porco, que guarda o sábado, que não tem valor algum. Coisas que as pessoas procuram para complicar o caminho para chegar até a Deus. Quem é esse caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo de número 6. Então as pessoas buscam complicar, criar regras, botar o chofar. Se não tocar o chofar, Deus não aparece aqui na igreja, tem que tocar o chofar, se não botar o quipá e tal, vem aqueles... Nada disso tem a ver com salvação, nada disso tem a ver com o poder de Deus. Então, para a gente começar aí, porque tem um tal de condenação da celebração do Natal. É uma festa bíblica? Não
não é uma festa bíblica. A Bíblia não manda ninguém celebrar o Natal. E o Novo Testamento não manda celebrar nada a não ser o que nós vamos celebrar hoje, que é o quê? A Santa Ceia, né? Que é até que Jesus volte. Isso manda a gente fazer. O resto é costume. E costume não é pecado desde que não vá contra a palavra de Deus. Então, para a gente começar aqui a entender que esse momento para a Terra, irmãos, é um momento muito importante, um momento que o Senhor Jesus ele põe os pés nesse mundo, talvez é o momento mais importante de toda a humanidade, talvez só superado pelo momento em que ele é crucificado. É um momento muito importante para nós, para a igreja, para os salvos, para a humanidade. Então, por que não celebrar? Então, por que não ficar alegre? Então, por que não lembrar este momento? Esses são os questionamentos que nós devemos fazer, né? Você canta parabéns para o seu tataravô, para o seu avô, para o seu pai, para o seu filho, para o seu neto, para o seu tataraneto, mas você não pode celebrar o nascimento do Senhor Jesus. Será que não tem alguma coisa exagerada aí? Não vou dizer errado, né? Mas exagerado aí. Não tem alguma coisa que você está passando do mandamento? E a palavra diz que nós não devemos passar do mandamento. Nós devemos ficar dentro do mandamento. Aí você comemora o Purim, você comemora a Páscoa judaica, né? Você comemora a festa dos pães asmos, né? A Páscoa, e não pode celebrar um dos momentos mais importantes para a humanidade, que é o nascimento do Senhor Jesus. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, meditando nessa palavra, entendendo o que aconteceu, né? E ele vai explicando aqui no Mateus que esse nascimento do Senhor Jesus, a Maria já estava casada com José, no versículo 18, né? O nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada, já estava ali casada, né, compromissada, já tinha. O casamento não era igual hoje não, tá, pessoal? Fazia aquela festança e tal, podia até ter uma festa e tal, mas não era esse negócio todo não. Às vezes simplesmente o casal dizia: você quer ficar comigo? Vamos ficar juntos e tal. E o casamento era selado com a intimidade do casal, com a aprovação dos pais, e pronto, era o casamento ali, não tinha esse negócio todo não. Então Maria já estava prometida e já estava fechando esse casamento. Só que esse casamento não tinha sido consumado ainda, faltava a consumação para que ela fosse de fato casada. E se a gente for vendo aí no capítulo 1 de Lucas, né, muita coisa, né? Então, se fosse aqui, a gente ia fazer uma vigília, não, uma macro-vigília, né? Então ia ser uma coisa muito grande. Eu peço que o irmão vai ler depois, a gente tem que dar uma pesquisada lá. Que Maria, ela é avisada pelo anjo Gabriel de que ela iria conceber do Espírito Santo. Ela foi informada direitinho o que ia acontecer com ela, tá? E seria uma concepção sobrenatural. Né? Maria não teria qualquer tipo de conjunção carnal. Uma concepção completamente sobrenatural, espiritual, tá? Até porque foi uma coisa feita sem qualquer tipo de pecado. Então, Maria, ela, virgem, recebeu o Senhor Jesus do próprio Espírito Santo. Então, não tem qualquer discussão. Quem está negando isso não é cristão. Né? Se você nega essa virgindade de Maria no momento em que ela concebe o Senhor Jesus, em que ele é concebido lá no ventre dela, então você não é cristão. Isso é uma das bases do cristianismo. Aí Maria era virgem, né? Ela continuou virgem. Então, para a gente começar a entender como que essas coisas aconteceram, tá? Então, Mateus já veio, se tem a preocupação dele de explicar essa situação, né? Mas existe a nossa questão humana, que a gente vai entender no versículo 18, né? O que é que diz ali no versículo 18, no versículo 19, né? Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então ele viu, né, o corpo da Maria começou, né, a ficar mais inchado, a barriga da Maria começou a crescer, e José sabia que aquilo ali era sinal de que ela estaria grávida, né? Devia ter algumas sensações físicas de quem estava gestante.
E ele, gostando muito da Maria, e não querendo que ela fosse difamada, nem corresse o risco, né? Apesar de naquela época já estar um pouco mais frouxa a questão da lei, mas ela corria o risco de ser apedrejada pela questão do adultério, ele queria deixá-la secretamente, né? Ele não queria realmente ter uma esposa que já não fosse pura, já tivesse sido possuída por um outro homem, porque isso seria o natural. Ele achava natural que ela teria cometido algum deslize, alguém teria feito alguma coisa com ela força. Passava um turbilhão de pensamentos ali na cabeça do José, e a gente vê como Deus ele opera. Para quem questiona esse fato, lembra que a Virgem conceberá centenas e centenas de anos antes. Quem profetizou isso foi Isaías. Tá? Então Isaías falou: a Virgem conceberá, e o nome dele, do Salvador, será Emanuel, que é Deus conosco. Então Isaías já falava sobre isso. Então não foi uma coisa de último momento, olha, aconteceu um milagre agora, ninguém esperava. Não, era esperado, já se sabia que o Salvador seria gerado pelo Espírito Santo no corpo de uma virgem, que seria ali só o local em que esse corpo iria crescer para que ele nascesse como filho de Deus. Enquanto ponderava nestas coisas, versículo 20, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, José estava pensando entre si, ele não falou com ninguém, ele estava lá no seu coração amargurado com aquela ideia: eu tenho que deixar Maria, eu não posso casar porque Maria, ela me enganou de alguma forma, alguma coisa aconteceu, está errado, não vou me casar com ela, mas eu não quero que nada de mal aconteça com ela. E quando ele foi dormir, atormentado por aqueles pensamentos, o anjo do Senhor veio falar com José: case com Maria, porque o que nela está sendo gerado não foi de carne nem de sangue. Maria não teve um relacionamento ilícito com ninguém. Maria não te traiu, José. Foi o Espírito Santo que colocou o Salvador no ventre de Maria. Foi o Espírito Santo que colocou o nosso Senhor Jesus no ventre de Maria. Como o Espírito Santo, ele vai dirigindo a nossa vida, né? Quando a gente está passando por uma luta, um dilema, uma dúvida muito grande, e nós ficamos ali sensíveis à ação do Espírito Santo, ele vai nos falar, ele vai nos revelar, ele vai nos acalmar, ele vai nos dar uma direção, mas é preciso que nós estejamos o quê? Sensíveis à presença do Espírito Santo de Deus. E ali, José, naquele momento, ele recebe, aquela orientação do Espírito Santo, para que ele não tema se casar, ter Maria como sua esposa. Então diz aqui no versículo 22, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Sabia que Miqueias profetizou isso: eis que a virgem o quê? Conceberá. Então, o Miqueias falou isso. E também no Isaías 7,14 diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará de Emanuel. Isaías 7,14. Não foi uma coisa improvisada, não foi um deslize de Maria, não foi uma desculpa para encobrir o erro, mas foi algo planejado por Deus desde o começo dos tempos. Desde o início, Deus já tinha tudo isso planejado. Isaías falou lá no meio do caminho: olha, a virgem vai conceber. Quem é a virgem? Maria. Quem foi concebido? Jesus. Mas aquele que já pré-existia, aquele que sempre existiu e aquele que sempre existirá. Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que coisa maravilhosa a gente conseguir entender
as coisas de Deus, a palavra de Deus, que ela vem para nos trazer salvação, para trazer luz para a nossa vida, para que a gente não ande nessas trevas, que esse mundo está, essas densas trevas, as pessoas comendo toda a lavagem do inferno e achando que estão sendo bem-sucedidas, quando Deus quer nos levar aos mananciais, às coisas verdadeiras, às verdadeiras riquezas que estão escondidas no coração do Senhor. Que coisa maravilhosa, a gente poder ver a palavra de Deus, Jesus nascendo, vindo, Deus encarnando aqui para nos salvar através de uma mulher que foi a Maria. E não foi concebido pela Maria, ele foi concebido, a palavra é bem clara, pelo Espírito Santo, porque senão ele seria um pecador como qualquer um de nós. Ele deveria ter herança genética do pecado, né? Original. Então, não resolveu o problema. Tinha que ser alguém sem mácula, né? Sem pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não tinha que ter nenhum defeito, nenhuma mácula. Então, mais uma condição espiritual para a gente entender aqui, tá? Agora vamos lá, você marcou aí, né? Nós falamos desde o início da palavra, no Lucas, né? 2, do 1 ao 7, que vai falar mais também sobre o nascimento do Senhor Jesus, uma época muito propícia para a gente falar sobre estas coisas. Aí ele começou assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, vocês veem que um dos questionamentos que Jesus sempre recebia, os discípulos do Senhor Jesus, e algumas pessoas ainda que não buscam conhecimento, né? Só ficam naquilo que ouvem, naquilo que está sendo aí passado, nas narrativas que são plantadas para enganar os incautos, né? E como tem narrativas, né? Hoje, então, né? Com o evento das mídias, né? Das mídias oficiais, as únicas que tem crédito, né? Você acredita nisso. E tem muitas narrativas, muitas coisas que são plantadas para as pessoas acreditarem. E eles questionavam como que é profeta se vem de Nazaré, se vem da Galileia, né? Da região da Galileia, da cidade de Nazaré. Não tem profeta, né? E falaram para nós, a Escritura nos revela que o Messias ele virá da Judéia, de Belém. Por quê? José morava com Maria em Nazaré, porém José era da casa, da família, né? era descendente de Davi. Da onde? Da Judéia, da cidade de Belém, da cidade de Davi. E nós precisamos entender essas coisas. E aqui o texto mostra isso claramente. É só a pessoa pegar a Bíblia, abrir e ler. Não adianta você ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, cheia de poeira, cheia de traça, né? Você não abre, né? Não tem poder algum, irmão. Tem que ler a palavra, tem que entender o que está escrito na palavra, tem que colocar essa palavra em prática. É isso que realmente vai fazer com que a pessoa seja edificada espiritualmente. É ter um conhecimento e colocar esse conhecimento em prática. Então, José, ele nasceu em Belém, ele era da família de Davi, tanto é que quando Quirino ordena ali que seja feito o censo, ele vai para onde? Né? Quirino não, César Augusto, Quirino era o governador, e ele vai cumprir a ordem de César Augusto, ele vai para a sua cidade, ele vai para Belém, na Judéia, para cumprir aquele censo. Que coisa maravilhosa, né? Deus mostrando para nós aqui hoje qual é a origem do José. Quando eu digo hoje, é centenas de anos atrás, né? Para que as pessoas já entendessem toda a legitimidade do Senhor Jesus, tudo comprovado centenas de anos atrás de acontecer e agora acontecendo conforme o plano de Deus para a humanidade. Qual é o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida? Deus não planejou a gente para padecer no inferno, não, para ser queimado, né, que nem churrasquinho no fogo do inferno, não. Pela vida toda, né? Se fosse queimar e acabasse, mas não acaba, né? O fogo nunca se apaga, o bicho nunca para de comer. Jesus fala sobre isso. Não tem fim.
Claro que Deus não fez isso, não era a intenção. Né? Houve um desvio de caminho lá no Éden, e o desvio de caminho, que era pequeno lá no Éden, né? Se é que pode dizer que se desviar de Deus é uma coisa pequena, né? Mas o homem se tornou muito perverso. O que um homem, a maldade que um homem é capaz de fazer para com o outro, né? Sabendo que o outro é inocente, sabendo que o outro não tem culpa, mas fazer aquela maldade apenas pelo poder, apenas para se impor. Como as pessoas, elas não entendem que isso aí é um desvio do plano original que Deus tem para cada um de nós. Isso não vem do coração. E tem gente que acha que está fazendo um grande serviço a Deus. E tem gente que é capaz de fazer essas maldades e falar que Deus abençoe, que Deus está comigo, que Deus não está nesse negócio. Onde tem maldade, onde tem injustiça, onde tem mentira, onde tem engano, Deus não está presente, está longe disso aí. A gente precisa aprender estas coisas. Então, foi feito o censo. E esse censo comprova o quê? Que José é da casa de Davi. Ou seja, a descendência do Messias legal, estou falando espiritual, não estou falando biológica, eu estou falando legal, a legalidade, a descendência do Messias é da casa de Davi. Entendeu? Para que haja legalidade. O mundo espiritual tem legalidade. E a legalidade, né, legítima, não é essa legalidade aí, meia boca, forçada, né, que todo mundo está vendo que não tem nada de legalidade. É aquela legalidade legítima, baseada na palavra de Deus. Então ela vai se cumprir. Estando eles ali, aconteceu o quê? Completasse os dias, né? Então chegou a hora de nascer o Salvador. Estavam lá, né, na Judéia, em Belém, e imagina, né, quantas pessoas que estavam na Judéia, que nasceram na Judéia, que nasceram em Belém, e que já estavam em outras regiões, né, lá de Israel, e que voltaram também para o censo. Então, quando Maria e José chegam em Belém para fazer aquele censo, não tem mais lugar para eles ficarem, não tem lugar para eles se hospedarem. E aí os pastores ali cedem para eles o que tinha, né? É uma manjedoura, é uma estrebaria. Vamos ficar ali na estrebaria, dá um jeitinho aqui, arruma aqui, né? Bota uma espalha aqui, arruma os panos aqui, forra ali para a criança e tal, para que quando a criança nascer tenha um certo conforto, né? Mas uma coisa muito humilde, uma coisa muito simples. Então a gente vê como Jesus chega, né? Mas Jesus não tem que comer o melhor dessa terra? Mas Jesus não tem que ser cabeça e não cauda? Mas Jesus não pode ficar abaixo de ninguém? Ele não tem que subir o degrau da exaltação e todo mundo ficar batendo palma para ele? Como pode o Senhor Jesus, então, já que os seguidores dele têm que ter tudo isso, nascer numa manjedoura? Nascer numa estrebaria, ser uma pessoa com aquela simplicidade toda. Estão mostrando que isso para Deus não tem valor nenhum. Deus não é o que nós temos. Deus não olha aquilo que nós temos. Deus olha aquilo que nós somos, aquilo que está dentro do interior de cada um de nós. Quer um exemplo bíblico bom para a gente? É a escolha do próprio Davi, né? Todos aqueles irmãos que eram ali fisicamente robustos, inteligentes, bonitos, né? Deus falou, não escolhi nenhum desses, não é esses. Ah, falta um ainda, falou lá o Jessé para o Samuel. Ah, mas ele é muito franzino e tal, tá? Não, só vou sentar para comer com você quando esse outro chegar. E quando Davi botou o pé lá, o que Deus falou? É esse. Porque o Deus, ele não olha como o homem olha. Deus, ele consegue olhar lá no nosso interior, lá no centro da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa inteligência, né? Que a gente chama de coração. Deus, ele olha lá dentro, o que vai lá, as motivações pelas quais nós fazemos as coisas. E ele viu quem verdadeiramente cada um de nós é.
Então, Deus olha o que nós somos e não o que nós temos. Até porque muitas coisas que as pessoas têm por aí, ou elas receberam de mão beijada, ou elas tomaram de uma forma indevida. Né? Tem muita gente tomando coisas de forma indevida. Então, Deus sabe todas essas coisas. Né? E mesmo que tenha sido uma forma lícita, não quer dizer que é uma forma que a pessoa viva que agrada a Deus. Quem é que sabe? Né? Então, Deus ele olha o interior, né, da pessoa. O que é que motiva ela a fazer as coisas. Então chegou lá, né, nasceu o Senhor Jesus dentro lá da manjedoura. O que a gente pode aprender com isso, né, para fechar aí essa palavra? Primeiro, o caminho da unidade. Né? Não, a gente não deve ficar preocupado em ficar acumulando aí riquezas, ganhando, né, dinheiro sem ter tempo para Deus. A gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter o tempo de trabalhar, tem que ter o tempo de fazer seus investimentos, né, o seu trabalho, a sua empresa, seja lá a sua obra, mas você tem que ter o tempo de Deus, você tem que ter o tempo da sua família, você tem que ter o tempo do seu lazer. Né? Então, a vida ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que ter simplicidade. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Não é isso que vai determinar se você vai para o céu ou vai para o inferno. Mas é a maneira como você leva a sua vida. Se você é de Deus, você vai ter sempre Deus em primeiro lugar. Você vai considerar Deus em todas as coisas. Porque não é você, é o Espírito Santo que está lhe conduzindo nesse caminho. O Espírito Santo de Deus é que nos conduz. É Ele que faz tanto nós querer como nós operar, como nós querer fazer aquilo ali e colocar em prática. O Espírito Santo de Deus. Então é importante isso aí. Então viver essa vida de simplicidade, ela significa que a pessoa já vai ser grata a Deus, não pelo que Ele vai dar. Aliás, essa expectativa que gera a ansiedade em muitos corações, também gera a ingratidão. Por que Deus não fez isso comigo? Por que Deus me odeia tanto? Porque Ele dá tanta coisa para fulano, mas para mim não dá nada. Deus te deu a vida. Muitas vezes uma pessoa dessa que está reclamando tem a sua casinha, nunca falta o pão para ela, ela tem um local para ela trabalhar, ela tem uma família que Deus protege todos os dias, para onde vai, Deus está protegendo, mas ela está reclamando. Ela não agradece por aquilo que Deus dá, por aquilo que Deus faz. Um dos princípios da Bíblia, muito claro para nós, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Se a pessoa não consegue ser grata por aquilo que ela tem, ainda que seja pouco, por que Deus vai deixar que ela tenha muito? Se ela já é ingrata naquilo que ela tem de pouco, se ela não consegue ver aquilo, porque essa pessoa é insaciável. Não adianta que se ela tiver muito, ela vai reclamar também. Ela vai continuar da mesma forma. Então, é preciso a gente entender isso. Por isso que Jesus ele veio em simplicidade, ele não veio ostentar, ele não viveu uma vida de ostentação. Jesus não viveu uma vida preocupada, gente, tem que arrecadar mais dinheiro aí, tá poucas ofertas aí, né? Vamos criar campanha aí, vamos criar isso, aquilo, outro, vamos inventar isso, aquilo, outro aqui na igreja para... Não tinha preocupação. Sabe o que Jesus fez? Quando as pessoas falaram assim, duro é ouvir, isso lá no capítulo 6 de João, duro é ouvir esse discurso. Sabe o que ele fez? Quando os discípulos foram embora, a maioria dos discípulos foram embora e ficou só os 12, ele perguntou para os 12 que ficaram, vocês querem ir também? Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa preocupação. É isso que nós devemos estar preocupados, e não em acumular coisas, em ganhar coisas, em ter fama, em ter sucesso, né? Não, fazer a vontade de Deus, né? Claro, se Deus te deu um dom, se Deus te deu uma capacidade, né, no seu trabalho, faça bem feito, faça o melhor. A palavra de Deus diz, quando você estiver trabalhando, para aquela pessoa que você estiver trabalhando, faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Crente não tem que ser relaxado, displicente e se esconder atrás da Bíblia para isso não. Tem muita gente aí relaxada, displicente, sem fazer nada, dependendo, pesada nas costas dos outros e fala, não, é porque eu só quero ir para o céu, não quero fazer mais nada.
Paulo, ele fala um recado meio duro sobre isso, né? Aquele que não trabalha, não o quê? Não coma. Aquele que não produza, que não receba. Então nós temos que ser produtivos, mas nós não podemos ser consumidos pelo desejo de possuir, de ter, de ficar rico, né, de ter muito dinheiro, porque o amor, o dinheiro, o apego ao dinheiro, a avareza, ela é a raiz de todos os males. Por isso Jesus ele vem dando esse exemplo logo na chegada de simplicidade. Não chegou, né, com ostentação, né, tocando, embora todo o universo, né, as estrelas, os magos, né, eles davam testemunho que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, havia pisado na terra, havia acabado de chegar na terra. Olha que coisa maravilhosa aqui para nós. Isso também nos mostra que nós não devemos perder a nossa esperança diante das lutas. Vamos passar pela luta desse casal, Maria e José, né? Olha que luta tremenda e bonita, né? Primeira coisa é a desconfiança de José, e a entrega de Maria. E a Maria se faça comigo, né? Aí a lição de casa, ali o capítulo 1 de Lucas, faça comigo conforme a vontade do Senhor. Ela não questionou, mas eu sou virgem, eu vou casar, e como é que pode isso? Meu marido não vai aceitar, né? Ela não entrou nesse dilema, né? Ela não quis entrar numa DR com Deus, né? Muita gente ia querer entrar numa DR, meu corpo, minhas regras, o que é? Não é assim não, né? Não fez isso. Faça comigo conforme a vontade do meu Senhor. Sabendo ela, conhecedora ela, que ela teria um problemão pela frente, né? Para convencer quem? José, o marido dela, mas ela foi em frente. José estava sofrendo, estava com dúvida, o que será isso? Como ela ficou grávida? Como é que pode isso? E foi o Espírito Santo, foi o anjo do Senhor que foi lá e convenceu José, né? Um anjo foi lá, o Espírito Santo depois foi acalmar o coração dele, que aquele que estava no ventre de Maria era o Filho de Deus e que era gerado pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Aí eles enfrentaram uma viagem tremenda, lá de Nazaré até Belém. Ela com a barriga já perto, né, de chegar os dias dela. Chega lá, não tem lugar para ficar. Mas Deus faz com que os pastores ali sejam que acolhedores, eles recebam ali Maria, colocam lá Maria na manjedoura, né? Então, pastores naquela época não era uma classe assim muito bem vista, né? Eram as pessoas mais humildes ali na sociedade, e foram eles que receberam, né, mais uma prova aí da humildade e do prover de Deus em todos os momentos. Os magos viram os sinais e vieram até lá. E quando os magos estão indo para visitar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que sabiam que estava na época, eles viram o sinal, a estrela de Belém, o que acontece? Eles são ali chamados por Herodes para que na volta passe por lá e diga para onde foi que eles encontraram o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Porque Herodes era bonzinho e queria também adorá-lo, né? Conversa, né, irmão? A gente sabe muito bem que Herodes queria passar a espada no garoto, que ele mandou passar a espada em todos aqueles com menos de 12 anos depois. Prover de Deus, avisa aqueles magos, vão por outro caminho, não passa nem perto dele, não é para falar nada para ele, e eles obedecem. Olha como Deus ali agindo em todo momento ali, para que o seu plano se cumpra na vida de José, na vida de Maria e principalmente na vida do Senhor Jesus, para que esse plano completo se cumprisse na minha vida, na tua vida, na vida de todos aqueles que viessem a crer, todos aqueles que fossem escolhidos por Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente está vendo aqui. Então, não perder a esperança, seja qual for a luta que você estiver passando, qual o problema você estiver enfrentando, né? Então, também ser solidário, hospitaleiros, como aqueles pastores foram, né? Estar sempre preparado para receber as pessoas. E fica também a lição da questão daquela luz, né? da estrela que guiou aqueles sábios até o próprio Senhor Jesus.
Então, aquela luz hoje é que guia as pessoas até o Senhor Jesus. Quem é que está fazendo essa luz? Quem é que está fazendo essa ponte hoje? A igreja. É você, sou eu, são todos aqueles que creem que receberam a grande comissão e de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, ele será salvo. Somos nós que fazemos isso, somos nós essa luz, os filhos da luz, a luz é Jesus. Nós somos os filhos da luz, que levamos o Evangelho da salvação para todo aquele que crê. Olha que coisa maravilhosa, tudo isso através do nascimento do Senhor Jesus, para a gente completar essa palavra. Diante de tudo aquilo que foi pouco, diante da grandeza que é tudo isso, foi um resumo, né? Senão a gente ia ter uma macro vigília aí, mas só um resumo para a gente entender um pouquinho disso aí. Depois a gente vai pesquisar mais, a gente vai lá no fundo, vocês vão estudar, dever de cada semana, sobre o nascimento do Senhor Jesus. Mas diante de tudo isso que nós vimos, das repercussões, da mudança, do impacto que o nascimento do Senhor Jesus, que a vida do Senhor Jesus e a própria crucificação dele gerou no mundo, dividindo o tempo em antes e depois de Cristo, fazendo que mudasse o comportamento das pessoas, que houvesse um pouco mais de compaixão, que houvesse, as pessoas fossem tratadas com mais humanidade, que houvesse transformações profundas na Terra, porque as coisas eram muito piores, embora elas estejam voltando, né? Mas eram muito piores. E o cristianismo, ele transforma, ele muda o sentimento da humanidade. Ele tem o poder de mudar o homem, ele mudou, né? Ele está mudando, mas agora a gente sabe que somente aqueles que creem. Nós sabemos que nesse momento a gente tem aquela saga de guerras nas estrelas, né? E nós estamos vivendo um momento do império contra-ataque. Tudo dentro do plano de Deus. Nada novidade, tudo na Bíblia, né? A gente sabe que estamos vivendo esses dias, estamos preparando aí para o advento do anticristo, nós sabemos que essas coisas vão acontecer, que a perseguição da igreja vai aumentar, ela já existe, ela vai aumentar. Nós estamos vendo aí as preparações para que isso aconteça. Mas tudo isso vai acontecer não para a vitória daqueles que se opõem a Deus, não para a vitória daqueles que negam o Senhor Jesus, mas para a verdadeira bancarrota, a derrota final, derrota total, para se cumprir a palavra de Deus. Ou seja, todo esse momento que nós vivemos de perseguição, de ver a depravação se multiplicar, do homem estar aí se trocando por coisas que não têm valor algum, do pior do ser humano sendo exaltado, tudo isso que nós estamos vendo aí está chegando perto, está bem perto do fim. É o Senhor Jesus que está já se preparando, mais do que o reino do anticristo, é o mais importante, a volta. Porque a gente não deve ficar preocupado com o reino do anticristo. O que deve ser motivo de alegria para nós é que quanto mais essas coisas se intensificam, mais mostra para nós que o Senhor Jesus está voltando. Ele está chegando. E assim como ele veio um dia e colocou os pés nessa terra para nos salvar, para nos libertar do poder do pecado, do poder das trevas, do poder do mal, ele agora colocará para nos transformar num corpo incorruptível e para fazer justiça contra todos aqueles que o negaram, contra todos aqueles que preferiram o pecado, que preferiram a maldade, que preferiram a maledicência, a promiscuidade a servir a Deus. Então, vai ser lançado o machado à raiz, e toda árvore que não produzir fruto, ela vai ser cortada. É isso que vai acontecer. Então nós vamos ficar tristes com o que está acontecendo? Claro que sim. Será que é prazeroso ver multidões e multidões sendo lançadas no inferno? Claro que não. Mas foi a escolha. Foi assim que essas pessoas tiveram a oportunidade,
Porque ainda que Deus tenha feito os seus escolhidos, irmãos, mas essas pessoas em nenhum momento elas também mudaram de ideia, elas permaneceram naquilo que elas são. E elas tiveram a oportunidade, porque Deus é justo, elas tiveram a oportunidade, mas elas mantiveram essa posição até o final. Então, isso é o Natal, verdadeiro Natal, nascimento de Jesus, do Salvador, daquele que vai restabelecer a criação original de Deus, os planos originais de Deus para o homem, para a humanidade. Esse Senhor Jesus, o Adão perfeito, o segundo Adão, é Ele que está restabelecendo todas essas coisas. Diante disso tudo, se é com esse espírito que nós celebramos o Natal, não tem problema algum. Se é esse espírito que você vai celebrar o Natal, pensando nessas coisas, agradecendo ao Senhor Jesus por isso, agradecendo a Deus por isso, né? Participando da sua ceia ali, pensando nessas coisas, sem problema algum. Agora, se você vai ficar dançando até o chão, se você vai ficar enchendo a cara de cachaça, se você vai entrar na promiscuidade, aí não é. Você pode chamar de qualquer coisa, né? Mas não é celebração aí do nascimento do Senhor Jesus, tá bom? Natal, na essência, celebração do nascimento do Senhor Jesus. E se foi festa pagã, ofício disso, daquilo outro, não é isso que o cristão verdadeiro está pensando na hora do Natal. Foi essas coisas que foram faladas aqui, que foram pregadas aqui, e aquilo que você vai agora pesquisar na Palavra de Deus, ver direitinho, né? Para você se informar e não deixar que as pessoas manipulem aí os seus pensamentos, né? As suas ideias. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele coloque aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração. Compartilhe aí com a igreja, no nome do Senhor Jesus, e que Deus tenha abençoado aí a sua vida através desta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Eu gostei muito. Você falou muita coisa aí, esse finalzinho da verdadeira. Nós estivemos comemorando, né, com sobriedade, que Jesus era sóbrio, né? O nascimento de Cristo não tem problema nenhum, não existe Papai Noel. O senhor falou a questão do costume, que o costume por si só não é pecado, desde que ele não vá contra a palavra de Deus. O senhor falou a questão de nós vivermos no Antigo Testamento. Então, tudo isso, o senhor falou, foi ótimo. Agora, eu queria, era reforçar o que o senhor disse, né? O senhor falou que o profeta anunciou, né, que a Virgem, né, daria a luz, não é isso? Isso. Então, se nós formos ver aqui em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, depois que o homem pecou, aqui já tem, quando pecaram, Deus já botou Jesus, quer dizer, Jesus já existe, sempre existiu, é Deus e tudo mais, mas aqui Deus começou a pregar o Evangelho, e ele falou, porém, inimizade, ele falou para a mulher, então o Senhor disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó da terra todos os dias da tua vida. A serpente simbolizando Satanás, ou seja, Satanás já está derrotado, já perdeu e tudo mais. E ele vem no versículo 15, que eu não sei o que é, mas eu estava justamente aí que nós vimos o Espírito Santo, né, pastor? Eu estava justamente ouvindo uns dias atrás, no YouTube, um vídeo antigo, estava assistindo um vídeo antigo, né? E aqui ele falou justamente isso, aí vem no versículo 15, aqui já começa a pregação do Messias, já começa o Evangelho. Porém, inimizade, está falando para o capeta, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, aqui já coloca os filhos da luz e os filhos que não são da luz, quem não é de Deus e quem é de Deus.
E isso que nós temos que abrir os olhos, e ele diz assim: este é Jesus, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, a morte de Cristo. Não é? A morte de Cristo, não é? Ela vem, é o primeiro início da pregação, mas ele já fala isso, né? Que a mulher vai ter dores e que fala que vai haver um Messias, o que vai terminar com o jugo de Satanás. Então era isso que eu gostaria de trazer, né? Pode parecer um pouco fora de contexto, mas eu não entendo assim, não é? Com o nascimento de Cristo, não é? O nosso único Senhor e suficiente Salvador. Então era isso que eu tinha a falar, pastor. Muito obrigado. Se tiver alguma coisa equivocada aí, o senhor, por favor, coloque as coisas no lugar. Obrigado. Não, certinho, certinho. Desde o começo Deus já tinha planejado tudo, né? Desde o começo, lá no Éden, na queda, ele já tinha falado qual seria a solução, né, do ventre da mulher, aquele que vai pisar a cabeça da serpente, né? Já estava tudo planejado certinho, não tem surpresa nenhuma, é só a pessoa ler a palavra, não tem surpresa, nós não somos surpreendidos, né? Só é surpreendido aquele que não conhece, aquele que não busca na palavra, aquele que fica comendo, né? Na mão dos outros, aí vai ser surpreendido. Mas a palavra de Deus, a recomendação bíblica é que nós examinemos as Escrituras. Essa é a recomendação. A gente vai ao culto, a gente ouve a palavra, mas nós mesmos tem que pegarmos ali a Bíblia, abrir a Bíblia e ler, estudar, pedir ao Espírito Santo direção, e uma vez que a gente entendeu aquilo que está escrito, colocar em prática. Não adianta, Bíblia não basta ler, tem que ler, tem que entender e tem que praticar. Então é isso que nós precisamos fazer aí para que nós sejamos bem-sucedidos nessa caminhada cristã. Muito bom o comentário aí, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Esse é um momento solene, é um momento solene para nós, né? Você que quiser acompanhar aí, a gente vai ler uma passagem de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 23 ao 29, né? E esse é um momento muito sublime, porque o Senhor Jesus ele deixou para nós duas ordenanças: o batismo, né? Porque quem crer e for batizado será salvo, e a Santa Ceia. Então essas duas ordenanças foi dada para a igreja tem que cumprir, né? O Senhor do Senhor e o Rei dos Reis, né? Nosso Salvador que deixou, então nós temos que cumprir, que seja todo domingo, que seja um domingo por mês, não importa, tem que ser cumprido, né? A pessoa tem que fazer a sua Santa Ceia. Então, recomendação que ele nos dá para a ceia. Vamos lá no versículo 26 do capítulo 11 do 1 Coríntios. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, por isso que a gente tem todo o cuidado para falar: olha, participa da Santa Ceia, aquela pessoa que já recebeu o meu Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entendeu o que é essa salvação, entendeu, né, qual o propósito do corpo e do sangue, sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, aquela pessoa que já está em comunhão com a igreja, já foi batizada. Então, tudo isso é para ter total segurança espiritual na hora de participar da Santa Ceia. É preciso entender isso para que a gente venha. No versículo 28 diz o seguinte: se por acaso você cometeu algum deslize, algum pecado, está com algum ressentimento, alguma mágoa, ele manda você se examinar para que faça um conserto, né, com Deus ali naquele momento e participe da Santa Ceia. Porque quando você faz o exame, e às vezes nem precisa, você já chegou ali, já sabe que está assim daquele jeito, e fala assim: não, mas eu não vou participar, porque eu não vou tirar, eu não vou liberar o perdão, eu não vou tirar essa raiva do meu coração, ou eu quero continuar fazendo essas coisas.
você está dizendo que aquilo ali é mais importante para você que o Senhor Jesus, que o sacrifício que Ele fez por nós. É isso que você está dizendo. Não está dizendo para mim, não, nem para a igreja. Você está dizendo para o próprio Senhor Jesus. Está dizendo para Ele isso. Então, examine-se, conserte-se e participe. Estou falando quem sabe discernir, que já é batizado, que já tem comunhão com Deus, né? Pessoa que está entendendo direitinho todas as coisas. Quem não passou por essa etapa, não participa mesmo. Não participa. Vamos aguardar. É bom participar quando é bênção na nossa vida. Só em obedecer, de não participar, você já está sendo muito abençoado. Agora, se você já é lembrado, já participava, já tem discernimento, você precisa se examinar, se consertar com Deus e participar no nome do Senhor Jesus. Então não fique nesse negócio de não participar, tá bom? Por isso nós vamos fazer a oração agora, né? Vamos fazer uma oração agora e pedindo a Deus que examine nossos corações, que nós possamos fazer também um autoexame e se tiver algum pecado não confessado, não perdoado, alguma mágoa, algum ressentimento no coração, esse é o momento, é você e Deus, ninguém está escutando você, né? O seu microfone, quem está ouvindo está fechado, você que vai estar fazendo depois aí, através do vídeo, vai estar você e o vídeo, né? O vídeo não vai mandar áudio para a gente aqui, não tem como, né? Então, se você mandar o áudio pessoalmente, porque fora isso não tem, você vai falar com Deus, o conserto é com Deus, entendeu? Quem é que perdoa pecados? Primeiro, Deus, através do Senhor Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E segundo, se você deve para alguém, aí é claro, você tem que chegar lá e pedir perdão para aquela pessoa também, né? Você ofendeu a pessoa, fez uma injustiça, foi ingrato, e também não quer fingir que está tudo certo? Não, você sabe que fez errado, vai lá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu colega, me perdoa, eu pequei, não devia ter feito isso com você, eu agi mal, eu estava de cabeça quente mesmo, não justifica, eu errei mesmo, mas é só para você saber que eu não penso nada daquilo não, faz isso, tira esse peso do seu coração, você está tirando de você, não é dele não, porque essa pessoa às vezes não está nem aí, mas é você que está carregando esse peso, é você que está carregando essa culpa, é você que está sofrendo pelo seu próprio pecado. Por que sofre o homem se não pelos seus próprios pecados? Então você é que está sofrendo pelo seu próprio pecado. Então vai e faça isso, tá bom? Mas nesse momento agora, faça com Deus. Tá? E depois você vai lá e, olha, eu quero me consertar contigo, está errado, tá? Eu não devia ter feito aquilo ali, não devia ter agido daquela forma. Gente, vai sair um peso, vou te falar, vai sair uma escânia das tuas costas aí, vai sair essa escânia, vai sair hoje em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus aí em nome do Senhor Jesus? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por nós estarmos aqui mais uma vez, cumprindo a sua ordenança que o Senhor nos deu. Nesse momento, examina, meu Deus, cada coração. Permita, meu Deus, que nós possamos fazer esse autoexame. E, meu Deus, aquilo que está contaminando o nosso coração, aquilo, meu Deus, que está impedindo nós de participarmos de uma forma digna da ceia do Senhor, seja o Senhor a retirar agora. Perdoa, Senhor, esse pecado. Esse pecado que essa pessoa está declarando agora com a sua boca. Ela está falando com o Senhor. Ela está colocando diante do Senhor, está pedindo perdão, está pedindo renovo, está pedindo fortalecimento. Ela está pedindo também que o Senhor perdoe aquela ofensa que ela fez para aquela outra pessoa, aquela ofensa que ela fez injustamente para alguém. O Senhor sabe o que está sendo falado, o que está sendo colocado, o que está sendo pedido, e eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, na mesma concordância, na mesma fé com a sua igreja, porque o Senhor diz que tudo aquilo que nós concordarmos aqui nessa terra será concordado aí no céu. Eu creio, meu Deus, eu creio nesta palavra. Então seja o Senhor perdoando esse pecado em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na mesma fé e na mesma concordância. Seja o Senhor trazendo paz a esse coração em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor aliviando, Pai, esse peso, essa culpa, em nome do Senhor Jesus, Pai, e fortalecendo espiritualmente essa pessoa, em nome do Senhor Jesus, para que todos possam participar dignamente do corpo e do sangue do Senhor Jesus, da Santa Ceia do Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade. Estamos aqui encerrando mais um ano em que nós
estivemos aqui ministrando a Santa Ceia durante todos os meses, Senhor. O Senhor nos proporcionou isso. Eu agradeço ao Senhor. Teremos a oportunidade, se o Senhor assim nos permitir, de fazer isso no dia 28, o último domingo desse mês, e também de fazer no primeiro domingo do ano que vem, com a Tua graça, com a Tua permissão. Então, meu Deus, muito obrigado por tudo isso, muito obrigado por nós podermos aí lembrar do sacrifício do Senhor Jesus, do sangue dele derramado pelos nossos pecados, do corpo sofrendo pelas nossas culpas. Muito obrigado, meu Deus, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então apresentar os elementos da Santa Ceia. Levanta aí pão, suco e uva, né? Coloca diante de Deus aí em nome do Senhor Jesus. Senhor, eis aqui o pão, representando o corpo do nosso Senhor Jesus, e eis aqui o suco de uva, representando o sangue do Senhor Jesus. Meu Deus, esse corpo e esse sangue sofreram pelos nossos pecados. O corpo sofreu, foi chicoteado, recebeu pregos, passou por toda a dor e humilhação, sem culpa, inocente, sem pecado, pelos nossos pecados. E o sangue foi derramado até a última gota, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas culpas e pelas nossas transgressões. Oh, meu Deus, nós apresentamos a Ti os elementos dessa Santa Ceia, o pão e o suco de uva. Seja o Senhor, meu Deus, a consagrar cada elemento agora em o nome do Senhor Jesus, Pai. Seja o Teu poder, o Teu Espírito Santo a envolver cada vida, Pai, que vai participar, Pai. Seja o Senhor envolvendo esses elementos agora. Tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, queridos? Vamos fazer mais um louvor antes de nós, então, participarmos da Santa Ceia. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber,
seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aqui está o pão. No versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Receba então aí em sua casa o corpo de Cristo. Apresente a Deus agora o pão, representando o corpo do nosso Senhor Jesus. Senhor, eis aqui o pão. E esse pão representa o corpo do nosso Senhor Jesus, que sofreu por nós, que padeceu pelos nossos pecados. Oh, meu Senhor Jesus, nós reconhecemos, Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, que o Senhor morreu naquela cruz pelos nossos pecados, que esse corpo sofreu toda a sorte de injustiças, toda a maldade, toda a injustiça por nós. E relembrando esse sacrifício perfeito, porque esse corpo depois ele ressuscitou, esse corpo agora é um corpo glorioso e é um corpo que o Senhor prometeu a cada um de nós. E relembrando tanto do sofrimento pelos nossos pecados, como da promessa da vida eterna e do corpo glorioso, é que nós participamos aqui pela fé do corpo de Cristo. Então participe agora do corpo do nosso Senhor Jesus e coma do pão. Agora aí na sua casa, receba o sangue do Senhor Jesus. Versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, aqui está suco de uva, que representa o sangue do Senhor Jesus, o sangue que sela, que firma, que autoriza essa nova aliança. A nova aliança que é feita pela graça alcançada mediante a fé no Senhor Jesus, a nova aliança que é composta pelos eleitos de Deus. Participe agora do sangue que nos salvou, do sangue que nos redimiu, do sangue que nos liberta de todo o pecado, de toda a culpa, de toda a condenação, do sangue do Senhor Jesus, e beba do suco de uva. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias ao Santo de Israel. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Esse é um momento sublime. É um momento que nós podemos participar da ceia do nosso Senhor, em que nós podemos reafirmar a nossa fé e a confiança na promessa da vida eterna, de um corpo incorruptível, da promessa de viver para sempre na presença do Deus Todo-Poderoso.
e na certeza de que nenhuma condenação há sobre as nossas vidas, que não temos culpa, que os nossos pecados foram perdoados, não só os passados, mas também os presentes e os futuros, porque é o sangue que foi derramado lá na cruz, esse sangue que agora, pela fé, nós acabamos de participar, é que nos liberta de todo o poder do pecado, de toda a condenação e de toda a culpa. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos naquele momento, irmãos, em que você coloca diante de Deus a sua vida em oração, a sua luta, o seu problema, aquilo que você está passando de dificuldade, aquilo que está afligindo a sua alma, está tirando o teu sono, aquilo que fica o tempo todo no teu pensamento, que está lhe causando tristeza, está tirando ânimo. Coloca diante de Deus agora. Não fica assim não. Não adianta ficar assim, não vai resolver. Fala com o Senhor agora. Abre seu coração, coloca diante do trono da graça. Mas sempre nós vamos recomendamos que em primeiro lugar coloque as coisas espirituais. O Senhor Jesus ensinou para a gente o seguinte: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, parar de sofrer, não é ficando dando volta em um lugar a outro, pegando coisas para lá e para cá, não. Parar de sofrer é se envolver com Deus verdadeiramente, para que Ele te dê o alívio. Primeira coisa é o alívio. Antes de resolver, antes de acontecer qualquer coisa, a primeira coisa que Ele faz é uma coisa que ninguém mais pode fazer por qualquer um de nós, é trazer paz. Sabe, o que perturba muito o nosso coração é a falta de paz. Então a primeira coisa que Ele nos dá é a paz da presença dEle. A paz mesmo no meio de um turbilhão de problemas, de situações complicadas, você conseguir transitar em paz, sabendo que Deus está tomando conta da situação. Então, em primeiro lugar, as coisas espirituais. E não deixe de falar o que está afligindo o problema. Então, o irmão Luiz ele vai fazer oração de intercessão, aquilo que Deus estiver colocando no coração dele. Nós vamos estar concordando aqui com o nosso irmão Luiz e concordando com cada um de vocês que vai estar orando agora, falando com Deus mesmo, com Deus, abrindo o coração. Creia que você está falando com um ser vivente, um ser que existe e que principalmente que pode responder a sua oração. Eu não estou dizendo que ele vai, nem que ele quer, porque o querer dele é bem superior ao nosso, o que ele vê a gente não vê, ele enxerga minúcias que nós aqui não podemos enxergar, mas com certeza ele vai cuidar de você. Isso eu posso te dar certeza, ele vai cuidar de você, tá? E vai cuidar dessa situação. O que ele vai fazer, ele é Deus. Creia, apenas isso. O que Jesus falava? Tão somente creia, né? Então creia na palavra de Deus, creia no poder desse Deus maravilhoso. Irmão Luiz, irmão, está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos nós. O senhor já esclareceu, né? Achei muito importante isso que o senhor falou no final, né? No final, que as pessoas dizem, e ele vai querer. Não, a gente pode dizer, e ele há querer, né? Nós podemos, né? E se Deus quiser, como falou o apóstolo Paulo, nós faremos isso, nós faremos aquilo. E o mais importante de tudo, além disso, é primeiro nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas absolutamente não há nenhum problema em nós pedirmos, porque Deus sim quer nos ouvir. O apóstolo Paulo recomendou que todas as nossas aflições e angústias fossem colocadas diante de Deus, diante do nosso Pai, né? Ele fala isso lá em Filipenses, capítulo 4, não tenho certeza. Então, nada mais lícito do que pedir a Deus.
porque Deus também nos supre, Ele nos ouve. Então, como nós não sabemos o que cada um está passando, qual a necessidade de cada um, qual a resposta cada um está esperando, nós vamos orar todos em concordância e cada um vai colocar diante de Deus as suas necessidades durante a minha oração. A oração não precisa ser longa. E depois eu vou colocar na nossa oração, ainda com todos em concordância, o nosso Brasil que está precisando muito de oração. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, pela Santa Ceia. Nós te agradecemos, como várias vezes já falou o pastor Avelar, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor morreu por nós. O Senhor se sacrificou por nós, derramou o seu sangue, para que nós tivéssemos os pecados perdoados e pudéssemos desfrutar da eternidade com Deus. Graças a Deus por isso, nós te agradecemos muito. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o verdadeiro motivo do nosso cântico. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos agora a necessidade de nós todos. Cada um sabe o que está precisando. Então, meu Deus, seja o Senhor, em nome de Jesus, a trazer respostas no seu tempo, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Sabemos que trazer resposta não significa um sim, mas significa que o Senhor sabe, como bem disse o pastor Aguilar, o que vai nos responder. Então, nós te agradecemos por termos um Deus que inclina os seus ouvidos para nós e nos supre em todas as nossas necessidades. Eu quero colocar nas tuas mãos agora o nosso país, que vem se deteriorando economicamente, vem se deteriorando de forma acelerada moralmente, um país que sofre uma perseguição, um povo que sofre uma perseguição devido a uma ideologia. Então eu quero colocar nas tuas mãos, meu Deus, a vida das pessoas que estão nesses presídios, que foram presas depois do dia 8 de janeiro, injustamente, estão lá sofrendo de forma injusta. Também quero colocar nas tuas mãos a vida e a saúde do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que também se encontra preso. Quero colocar nas tuas mãos as vidas dos exilados do Brasil, que tiveram que sair do país devido à perseguição política. Eu quero lhe pedir que o Senhor fortaleça a alma de todos, que o Senhor renove suas forças, que o Senhor, com o teu Espírito Santo, alcance os seus corações, os encham de esperança, que, como eu já pedi, que o Senhor dê forças para eles resistirem e que seja o Senhor, meu Deus, a libertar o Brasil dessa ideologia nefasta que destrói tudo. Eu quero te pedir que o Senhor livre o Brasil do caos jurídico, do caos social, do caos político, do caos econômico e do caos financeiro. Por fim, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe os campos que eles continuem produzindo, que o Senhor interrompa a desindustrialização que o Brasil está passando e que o Senhor renove, fortaleça o comércio e a prestação de serviço. Coloco nas tuas mãos o povo do Rio Grande do Sul, que passou por grandes perdas, e só o Senhor para restaurar. Quero também pedir que o Senhor abençoe, guarde e proteja as pessoas, meu Deus, que vão aos hospitais, aos presídios e a outros países, levando a Tua palavra, correndo o risco de perderem a própria vida. Por fim, eu peço que o Senhor guarde e proteja o Estado de Israel, que o Senhor guarde e proteja o seu povo originário. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E então nós vamos agora orar a Deus, né? Agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estar aqui, por essa semana abençoada que Ele nos concedeu, né? E pedir a Ele que nos conceda também o restante domingo uma semana
muito abençoada na presença dele. Então, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela semana abençoada que o Senhor nos concedeste, por todas as tuas maravilhas sobre as nossas vidas, cuidados, livramentos, recursos. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui ministrando esse culto ao Senhor. Eu concordo com as orações que cada irmão, cada irmã, cada vida fez ao Senhor, com a oração que o irmão Luiz fez ao Senhor. Seja o Senhor trazendo uma resposta, Pai, a cada pedido, a cada pessoa, a cada vida, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conceda a todos que estão orando agora comigo, Pai, uma semana, um restante de domingo, uma semana muito abençoada na tua presença. Seja o Senhor a nos guardar, a proteger, a nos livrar de todos os males, a nos livrar de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja só abençoar cada área de nossas vidas, ó Pai, suprindo, ó Deus, a cada uma de nossas necessidades, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que o Senhor também, Pai, estenda estas bênçãos às nossas casas, às nossas famílias, a todos e tudo que estiver ligados a nós, em nome do Senhor Jesus. E que ao término desse culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança. Meu Deus, livra, ó Pai, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de domingo muito abençoado, juntamente com os seus, com a sua família, e uma semana aí repleta da presença de Deus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.